Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nossa. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra sobre a palavra. Amém? Porque é muito importante nós ter firmeza naquilo que nós cremos, né? E para você ter firmeza naquilo que nós cremos, nós temos que conhecer realmente o que realmente é a palavra para nós. O Senhor tem nos dado, ultimamente, as palavras proféticas, né? Já temos a palavra fundamental, e o Senhor está dando sempre a palavra profética. E essas palavras que nós temos recebido, irmãos, são palavras puras, verdadeiras, né? São palavras que nos levam ao reino, são palavras que nos transformam, nos renova, nos dá direção. Então, é de suma importância todos nós valorizarmos a palavra do Senhor. Não deixar de desfrutar desta palavra, mas desfrutar dela com vida, né? Extraindo tudo que ela tem para nós. Nós sabemos que a palavra ela tem muita riqueza. E para extrair essas riquezas é necessário cavar, né? Não é assim que estão nas minas, para tirar o ouro, para tirar as pedras preciosas. É necessário você cavar, é necessário ali um labor para você extrair toda a riqueza que tem na palavra. A mesma coisa são o desfrutar da palavra do Senhor. Ao ler essa palavra superficialmente, nós não iremos tocar naquilo que o Senhor quer que nós tocamos. É preciso invocar o nome do Senhor, entrar no Espírito, para depois a gente começar a desfrutar da palavra. Toda vez que nós formos desfrutar dessa palavra, nós precisamos exercitar o Espírito. Porque nós sabemos que a palavra ela é espiritual. E a palavra fala para nós, é bem claro para nós, que o homem natural, ele não consegue tocar nas coisas espirituais. O que é o homem natural? Quando nós estamos em nós mesmos. Toda vez que eu estou em mim, eu estou no meu natural. Então eu preciso mudar de direção, né? Sair dessa esfera mundana, dessa esfera cartesiana, e ir para a esfera espiritual. Ó Senhor Jesus. E nesta manhã, eu creio que o Senhor vai nos dar graça, né, de falar um pouco sobre a palavra. Essa palavra que o Senhor tem nos dado diariamente, constantemente, né? Ó Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos, que tudo foi criado através da palavra. Todas as coisas, né, o céu, a terra, o universo, as galáxias, tudo foi criado por Deus através da palavra. A gente vê ali em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele começa falando e as coisas existindo. Tudo foi criado através da palavra. Como que essa palavra tem poder? Né? E muitas vezes, a gente não ter clareza disso, a gente deixa esse poder escapar. Né? O Senhor tem nos dado palavras riquíssimas, poderosas, e muitas situações a gente esquece desse poder da palavra. Ó Senhor Jesus. E a palavra também era o verbo. Né? 1 João lá fala, no Evangelho de João fala, no capítulo 1, que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo é o próprio Senhor Jesus, ele era Cristo, ele estava com Deus ali, sendo a palavra, o Senhor falava e tudo era criado através dele, né? Ele já existia antes de todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos, vamos lá no Evangelho de João. Senhor Jesus. João capítulo 1. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas, feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Até aí, amém? Aqui mostra que o Senhor Jesus já estava no Pai. Ele é o Espírito, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade, estavam juntos do Pai. E aqui fala aqui no 3 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, como é importante essa palavra. O verbo aqui é a palavra. Olha só que riqueza o Senhor tem nos dado. O Senhor tem dado palavras maravilhosas. Nós precisamos valorizar mais o que o Senhor tem dado à vida da igreja, tem dado para nós. Senhor Jesus. E aqui, Deus falava e as coisas iam existindo. Né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ter clareza de que a palavra ela tem muito poder para transformar, para nos renovar, para nos dar um novo começo. Senhor, de dar uma vida nova, trazer transformação para nós, para o nosso ser. Senhor Jesus. Vamos ler mais um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Amém? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos ler o 3? Ele que é o resplendor da glória, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha aqui. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo que tem aqui, irmão, tudo que está no universo, tudo funcionando no seu devido lugar, tudo certinho, isso é tudo através da palavra. Tudo foi feito com a palavra do Senhor. Ele falava e ia formando as coisas, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler outro versículo. Hebreus, aí em Hebreus, só ir para frente um pouquinho. Capítulo 6. Senhor Jesus. 6:5. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus. A boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. Olha só, não foi só no presente, também no vindouro. A palavra ela é o próprio Deus, ele está de eternidade a eternidade. Senhor Jesus. Nós precisamos estar cientes, irmãos, que a palavra que o Senhor tem nos dado é riquíssima, é algo maravilhoso. Nós precisamos desfrutar mais dessa palavra. Valorizar essa palavra que o Senhor tem nos dado. Se nós ainda não temos o costume, né, de ler a Bíblia, vamos colocar isso na nossa vida, tirar um tempinho para ler a palavra do Senhor. Estou falando só para os irmãos, estou falando para mim também. Preciso ler mais a Bíblia. Porque cada vez que você lê a palavra de Deus, você é transformado, você é renovado. É revelado algo maravilhoso. Nós sabemos que a vida da igreja é riquíssima em palavras. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus, Hebreus, mais para frente um pouquinho. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Irmãos, tem muito versículo para nós ler, viu? Amém? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só que rico. Todo o universo. Ó Senhor Jesus. Agora vamos lá em Salmos
Salmos, volta aí, vamos lá para Salmos. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Salmos 33. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Salmos 33. Senhor Jesus. 33, versículo 9. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos receber essa palavra. O Senhor está falando constantemente para nós. Nós precisamos ter um coração de receber essa palavra. Porque quando nós recebemos essa palavra, recebemos também muitos benefícios, né? O primeiro deles é quando na primeira vez que eu criei no Senhor, eu criei através da palavra. Alguém pregou para mim, eu recebi essa palavra, eu criei nessa palavra. E naquele momento, o que aconteceu com a minha vida? Eu me tornei uma nova criatura. Os pecados foram lavados. Olha só que maravilha. Ao crer no Senhor, nós somos renovados. Começa ali uma nova vida, um novo começo. Aquele velho homem morre, nasce um novo homem. Senhor Jesus. Por isso nós não podemos ficar no velho homem. Nós temos duas naturezas em nós. Nós precisamos estar na natureza nova, que é Cristo. É o Espírito. Viver em Espírito, viver no Senhor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ela também, a palavra, ela tem o poder de santificar o nosso ser. Não sei se os irmãos foram na conferência, o irmão Dom sempre dava um exemplo do copo d'água, né? Ele falava que o copo d'água é o seguinte, o copo com água, essa água aqui estava toda suja, né? E na medida que você coloca ela debaixo de uma torneira, e aquela torneira vai caindo dentro do copo, aquela água que tá suja vai saindo e vai purificando, vai ficando uma água limpa. Olha só, assim é o dispensar da palavra. Cada dia que o Senhor dispensa uma palavra para nós, nós somos purificados, somos santificados. O nosso ser, ele fica limpo, puro. A irmã falou no início, no compartilhar, que nós precisamos ter uma mente pura, uma consciência limpa, um coração puro. Quem vai purificar isso? A palavra de Deus. Olha só que riqueza, irmãos. Como não desfrutar dessa palavra? Como não amar a palavra do Senhor? Senhor Jesus. Precisamos ter um coração de busca, de anelo pela palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Amém? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos. A oração, quem desfruta da palavra, não é que a oração é algo que eu decoro, que eu crio. Mas normalmente a oração ela vem da palavra. A pessoa que desfruta da palavra, ele ora. Natural, ora no Espírito, ele ora. Porque o Senhor, nele vai ter palavras para orar. E quem não desfruta da palavra, ele vai ter dificuldade de falar, o que eu vou falar? Na verdade, nós não precisamos ensaiar a oração, né? Oração é falar com Deus. Quando você vai conversar com uma pessoa, você não ensaia para conversar com aquela pessoa. Ensaia. Vai conversar com vai fazer uma entrevista de trabalho para ele. Você vai ensaiar para chegar lá, não tem que falar assim. Você não sabe o que a pessoa vai perguntar. Então, oração é isso, é conversar com Deus. É falar com Deus o que você está em você, que você precisa naquele momento, que precisa ser liberto, precisa ser tirado. Mas para isso eu preciso ter a palavra em mim. Porque tudo começa através da palavra.
Não foi a criação toda criada através da palavra? Tudo começou a existir a partir da palavra? Então nós precisamos ter, por isso que a palavra é fundamental para nosso viver espiritual. Senhor Jesus. Vamos ler João, Evangelho de João. Falei com os irmãos que tem muitos versículos, né? E são muitos, né? A Bíblia é cheia falando a respeito da palavra do Senhor. A gente pega alguns, mas tem muitos. João 17. Ó Senhor Jesus. João, capítulo 17, versículo 17. 17 e 17. Senhor Jesus. Ó Senhor. Amém? Capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, a palavra também é a verdade. Você quer crer em algo verdadeiro? Creia na palavra do Senhor. Ali não tem mentira, é algo verdadeiro, é o próprio Senhor falando para nós. Por isso, irmãos, que quando a gente ouve uma mensagem, uma palavra, é importante a gente estar com a Bíblia, para você estar conferindo os versículos. Porque senão, talvez o irmão está falando a palavra, talvez ele está em si mesmo, acaba colocando algo dele na palavra. O que eu falo? Na hora que ele vai explicar, por exemplo. Na hora que ele vai explicar aquele versículo, ele coloca algo dele na palavra. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é algo verdadeiro. Eu falo aqui que ela é a verdade. Ela não pode colocar nada na palavra. Não pode acrescentar e nem tirar. A Bíblia fala disso. Vamos ler Eclesiastes? Eclesiastes 3,14. Mostra para nós que isso é sério. Senhor Jesus. Eclesiastes. Ó Senhor Jesus. Se os irmãos encontrar, pode ir lendo aí. Amém? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, e mostra para nós que não pode nem tirar e nem acrescentar. Então, por isso que ao desfrutar da palavra, se alguém está falando a palavra, é importante que nós estejamos com a Bíblia na nossa mão e pedindo ao Senhor também luz no Espírito, né? Porque senão, se você também não estiver buscando estar no Espírito, a pessoa vai falar, você vai ser uma com ele. Então tem que estar na luz do Espírito. Quando ele falar, não, isso aí está distorcendo a palavra. Isso não tá, igual está aqui na minha Bíblia, não está na palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora vamos lá para Apocalipse. Apocalipse fala mais sério. No finalzinho, capítulo 22 aí, o último capítulo de Apocalipse. Fechando o livro de Apocalipse. Olha o que fala nisso aqui. Aqui, quando eu li isso aqui, eu cheguei a ficar assim. Falei, Senhor Jesus. Quanto sério é essa questão de acrescentar algo na palavra de Deus, porque ela é verdadeira, ela é pura. Senhor Jesus. Vamos ler capítulo 22, a partir do 8 até o 10. Espera aí, no finalzinho, é isso mesmo, deixa eu ver aqui. No final aqui, irmãos, é do 18 até o 20. É aí no capítulo 22, 18 e 20. Senhor Jesus, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Olha só que coisa... Como que é sério isso aqui. Não podemos acrescentar nada e nem tirar. É falar o que está na palavra. Irmãos, a palavra que nós recebemos não é assim? Os irmãos não têm falado o que está na palavra do Senhor?
Eles não têm acrescentado nada deles. Olha só que lugar que nós estamos, a vida da igreja é o melhor lugar, não tem outro. Que nós recebemos todo o suprimento espiritual, um alimento puro. Ó Senhor Jesus. E aqui fala que se acrescentar ou tirar, o Senhor vai cobrar daquele que colocar ou tirar. Porque isso acontece quando a palavra ela vem com aquela espada de dois gumes, cortante. Né? Ninguém quer receber algo assim. Aí, talvez quem vai trazer a palavra, fala assim, se eu falar essa palavra lá para os irmãos, muitos ali não vão voltar mais. Se eu falar essa palavra, vai machucar alguns. Vai contrariar eles. E aí o que ele faz? Eu pego aquela palavra e acrescento um fermentinho nela para ficar macio para comer. E aí, aqui está claro para nós, que Deus não agrada dessa atitude. Porque senão, irmãos, Deus vai ser mentiroso. E Deus não é mentiroso. A pessoa ouve aquela pregação, aquela pessoa acrescentando fermento naquela palavra, quando ele vai na Bíblia, está diferente, ele fala, ué, o que aconteceu? Deus está mentindo? Então, como é sério essa coisa de acrescentar algo na palavra de Deus. Então, ainda que a palavra venha para nos cortar, para nos podar, vamos receber essa palavra, amém? Vamos ler Hebreus 4:12. Ó Senhor Jesus. Hebreus 4:12. Volta um pouquinho aí. Ó Senhor Jesus. Hebreus 4:12. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Olha o que fala nesse versículo aqui. Os irmãos encontraram aí, amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ler de novo, para isso tem que ficar na nossa mente. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante. Ó Senhor. Amém. De dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só o que a palavra é capaz de fazer. Mas ela começa falando que ela é o quê? Cortante. Então, muitas vezes, quando essa palavra é cortante, a gente quer, pô, essa palavra vai machucar, não vou falar não. Irmãos, nós temos que obedecer à direção do Espírito. O Espírito, nós temos desfrutado muito sobre o Espírito essa semana passada aí, no Alimento Diário, falando de viver e andar no Espírito. O Magno trouxe uma palavra sobre isso, viver e andar no Espírito. Porque nós sabemos que quando nós estamos no Espírito, ainda que essa palavra venha cortante, nós vamos aceitar. Porque a gente sabe que a palavra, ela trabalha em nós, ela nos transforma. Ela é capaz de separar alma e espírito, que é tão próximo, que um pouquinho que se desviar ali, já, por isso que a gente, no mesmo tempo você está aqui invocando o nome do Senhor, louvando ao Senhor, alegre, você sai ali fora, já pronto, acabou. Porque é muito próximo. A alma, a nossa alma e o espírito é muito ligado, porque tem gente que confunde, a pessoa que não sabe que nós temos um ser tripartido, eles confundem isso. Acha que espírito é alma, e acha que alma é espírito. Mas o Senhor, graças ao Senhor, o Senhor tem mostrado para nós que não é. Há diferenças do espírito e alma. O espírito é a parte mais interior do homem. É a parte do ser humano interior. Onde Deus habita. Onde Deus colocou no homem para ser habitado ali. A alma vem depois. Mas é muito próximo. E a palavra, ela é capaz de discernir isso aí. Ela vai te mostrar quando você está na alma e vai te mostrar também quando você está no espírito. Olha a importância da palavra de Deus nas nossas vidas, irmãos. Precisamos realmente valorizar a palavra do Senhor. Receber ela como ela é.
E deixa ela trabalhar em nós. Deixa ela entrar no nosso ser. Deixa ela nos purificar, deixa ela nos santificar. Ela é capaz também de nos renovar. Se eu estou desanimado, desencorajado, desfruta da palavra do Senhor. Ouve a mensagem. Tantas mensagens o Senhor tem dado para nós na internet. Os irmãos têm trazido palavras maravilhosas. Agora tem também o compartilhar dos obreiros, né, do alimento diário. O irmão Cleomar até tocou no ponto em que o irmão Marquinhos falou. Olha só. Precisamos desfrutar dessas palavras. Se você se sente desanimado, desencorajado, está precisando de um renovo espiritual, desfruta da palavra, porque ela é como um rio de água viva, que nos renova. É aquela plantinha que está murchando com o calor, com o sol. Vem a palavra, a água da palavra, é derramada no pezinho daquela planta, de repente você vê mudar a planta totalmente, as folhas se renovam. Nós temos, graças ao Senhor, a vida deles tem um hino que fala isso, né? Então, nós precisamos realmente desfrutar dessa palavra. Ela nos dá renovo. Renova as nossas forças, o nosso vigor espiritual. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então ela tem poder de nos renovar. Amém? Quer ser renovado? Desfruta da palavra do Senhor. Vai levantar de manhã, invoca o nome do Senhor, desfruta da palavra do Senhor. Não deixe de sair para seu trabalho, para suas atividades, antes de desfrutar dessa palavra. Porque você vai ser renovado. E eu tenho certeza, o que você encontrar pela frente, aquela palavra que você desfrutou vai te ajudar a passar por aquela situação tranquilo. Ó Senhor Jesus, porque ela tem muito poder. Paulo fala, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. O evangelho é a palavra. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ela também, irmão, tem poder de transformação. Eu acabei de falar aqui. Vamos ver aí, só voltar um pouquinho aí. 2 Coríntios 3,18. Senhor Jesus. Volta um pouco aí. Ó Senhor Jesus. Amém? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Tudo isso começa com a palavra. A palavra, ela entra em nós e vai nos transformando, nos renovando. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Isaías. Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31. Ó Senhor Jesus. Isaías 40, capítulo 40, versículos 30 e 31. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. 40, 30 e 31. Senhor Jesus. Olha, outra palavra aqui falando de renovo. Amém? Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que se esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Vamos ler esse versículo 31 aqui. Mas os que se esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias,
correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ó Senhor Jesus, olha só, renova as forças. Irmão, nós temos uma carreira. Não foi cantado um hino? Nós não cantamos um hino falando que nós temos uma carreira para ser corrida? Se eu não estiver firmado nessa palavra, eu vou cansar, eu vou fadigar. Aí você estava servindo aqui na igreja, na limpeza, aí você chega para o irmão Cleomar, né, e fala, ô irmão, não aguento, estou cansado. Estou fadigado com esse serviço, irmão. Sabe por que isso, irmão? Porque não desfrutou da palavra. Porque quando nós desfrutamos, aqui deixa bem claro para nós que nós esperamos no Senhor e desfruta dessa palavra, você vai servir com alegria, alegre, cheio de forças. Essa força aqui, irmão, é algo que vem de Deus. Porque a palavra é o próprio Deus falando para nós. Então, daí a pouco acontece alguma coisinha na vida da igreja, você já desanima. Para de correr. Em vez de avançar, retrocede. Volta para trás. Ah, irmão, não vou reunir mais não. Ah, não vou na igreja mais não. Né? A gente fala isso, né? Eu não vou na igreja mais não. Sendo que aqui não é igreja, que é apenas um local de reunião. Ó Senhor Jesus. Aí, a pessoa, em vez de avançar, ela volta para trás. Por quê? Porque parou de desfrutar. Não é assim quando você perde uma reunião, perde duas, perde três. O que acontece? Nós vamos ficando desanimados. Você já não consegue mais invocar o nome do Senhor. Por quê? Você não veio para a reunião ouvir a palavra. Irmãos, nós precisamos ter, além de desfrutar na nossa casa, também nós precisamos estar nas reuniões. As reuniões é salvação para nós. É renovo. Ó Senhor Jesus, vai tirar toda a fadiga, todo o cansaço. Já aconteceu com os irmãos, acho que já aconteceu. Teve um dia que eu cheguei aqui, que eu tinha trabalhado, né? Cheguei mais ruim de sono, mas estava ruim nessa cadeira aí que, Senhor Jesus. Aí quando começou a louvar, eu levantei e comecei a louvar. Irmãos, sinceramente, do nada, todo o cansaço, todo o sono sumiu. Eu voltei para casa animado. Para mim levantar lá em casa, que eu chego e dou uma dormida de uma hora e pouco, igual foi hoje. Mas para mim levantar lá, tem hora que é duro para vir para cá. Se eu não pedir ao Senhor muita força, eu não venho não. Mas eu cheguei aqui, mesmo assim ainda eu vim, mas vim quase dormindo na cadeira aí. Mas aí, quando eu comecei a louvar, depois veio a palavra. Me deu renovo. Ó Senhor Jesus, me deu força, me deu vigor. Todo sono foi embora. Eu voltei para casa animado. Até comentei com a minha esposa. Então nós precisamos desfrutar dessa palavra como ela é. Se é cortante, amém. Se ela veio macinha, amém. Se ela vem uma palavra doce, amém. Se vier amarga, amém. Ó Senhor Jesus. O que nós não podemos fazer é descartar. Receba como ela é. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ela também, igual falando nisso, ela dá direção. A palavra de Deus, ela é tudo para nós, irmãos. Se você quer ser direcionado na sua vida espiritual, desfruta da palavra profética. Muitos irmãos, infelizmente, ficam só na base, que é a palavra fundamental. Eu criei, recebi o Senhor e ali estacionei. Mas, graças a Deus, o Senhor tem revelado para nós que há uma carreira, há um caminho para andar. E esse caminho, se eu não estiver fundamentado na palavra profética, eu vou perder. Porque nós sabemos que no mundo há muitas encruzilhadas. Há muitos galhos de caminho. Isso já aconteceu com os irmãos de perderem aí, assim, no mato, que eu já morei em roça, já aconteceu de perder. Uma vez eu perdi, foi à noite. Esse dia eu passei a pé, né? Meus irmãos estavam tirando mel de abelha, aí chegou lá, as vasilhas que levaram não couberam o mel todo, né? Aí eu falei, moço, eu vou lá em casa buscar. Era mais ou menos assim, uns 2 quilômetros de casa. Aí meu irmão falou assim, leva a lanterna. A lua estava cheia, né? Eu falei, não precisa de lanterna não, moço. A lua está clara, dá para ir.
E lá era aqueles carreirinhos eu tinha que passar dentro de uma mata. Saía do lugar aberto, tinha que passar numa mata para chegar em casa. Ah, errei esse carreiro. Entrei em outro carreiro e fui andando, e nada de sair da mata. Aquele breu. Falei, Senhor Jesus, onde é que eu estou indo? Aí cheguei no lugar e destampou, quando clareou, que eu olhei um abismo, tinha uma pedra, eu saí em cima de uma pedra. Depois, passado alguns meses, eu fui lá de dia para ver o lugar. O lugar é feio demais. Por um pouco eu tinha caído lá embaixo. E para voltar, para achar o carreiro, para ir para casa, eu escutava eles conversando longe. Eu falei, gente, e agora? E aí foi uma luta para sair dessa mata. Você está vendo? A palavra também é luz. Ela é luz. Ela dá direção e ela também é luz. Se eu tivesse levado a lanterna, eu não tinha perdido. Mas eu não levei a lanterna, quase que eu caí no abismo. Irmãos, se nós não estivermos desfrutando dessa palavra profética, que dá a direção e a luz para nós vamos cair no abismo. Ó Senhor Jesus, precisamos realmente valorizar tudo que o Senhor tem dado à vida da igreja, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Salmos 119, versículo 105. Capítulo 119, Salmos 119, versículo 105. Senhor Jesus. 119. Ó Senhor Jesus. Versículo 105. Olha o que fala aqui. Olha o que fala que a palavra é para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Amém. Vamos repetir novamente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha só que rico. Aí mesmo, Salmo 23. Volta para trás um pouquinho. Salmos 23. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Salmos 23, versículos de 2 e 3. Amém. Amém. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, do amor do seu nome. O que nos guia pela vereda da justiça? É a palavra. A palavra profética, ela tem esse poder de direcionar. Senhor Jesus, nós precisamos receber, irmãos, tudo que o Senhor tem nos dado. Não ficar analisando a palavra de Deus. Muitas vezes nós não recebemos muita bênção porque nós ficamos analisando a palavra de Deus. E quando você começa a analisar a palavra de Deus, aí vai para a mente e aí já gera dúvida. Será que é isso mesmo? Por isso que eu falo que nós precisamos estar com a Bíblia. Em espírito, desfrutar da palavra de Deus. Senhor Jesus. Não ficar analisando a palavra, porque quando nós analisamos, nós saímos do espírito e voltamos para a alma. Vamos ser simples a receber a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus. Tem que dizer sim e amém. Senhor Jesus. Provérbios, vamos ir para frente um pouco aí. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Provérbios 3. Senhor Jesus. Provérbios 3, versículo 6. Os irmãos encontrar aí, pode ir lendo. Amém. Endireitará as tuas veredas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quem endireita as veredas é a palavra de Deus. A palavra profética. Eu estou falando aqui da palavra profética. Nós temos que ter a palavra base, né? Que é a palavra fundamental. Os irmãos falou isso bem claro no alimento diário. Nós temos que desfrutar do alimento diário. O Senhor falou para nós bem claro. O que é a palavra fundamental? Invocar o nome do Senhor, ler e orar a palavra. São as coisas básicas do nosso viver na vida da igreja.
Mas eu não posso ficar só nisso. Eu tenho que avançar. E ao avançar, eu preciso da palavra profética. Senhor Jesus. Senão vai ser igual eu ia avançar dentro de uma barroca, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Efésios 4, 14. Senhor Jesus. Ó Senhor, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Isso aqui, irmão, é quando nós não desfrutamos da palavra profética. Você não tem convicção naquilo que você crê. Como é gerada a convicção em mim? Quando aquela palavra que eu estou ouvindo se torna a minha vida, o meu viver. Então você não vai ser enganado. Se vier outro evangelho, igual aconteceu aqui, né? Paulo, nós desfrutamos durante essa semana, que Paulo falou muito sobre isso, né? Foi falar para nós a respeito que Paulo pregava um evangelho, veio outros e introduziu outro evangelho, que não era o evangelho verdadeiro, que Paulo tinha falado. O que aconteceu? Isso é que eles irmãos receberam, porque eles não estavam firmados nessa palavra. E quando veio os ventos de doutrina, as artimanhas dos homens, a astúcia para induzir eles ao erro, eles caíram. Por isso nós precisamos estar fundamentados nos dois tipos de palavra, a fundamental e a profética. Não sei se os irmãos lembram uma vez, eu não estou lembrando qual ano foi, que falaram que o mundo ia acabar, e muita gente abriu mão das riquezas, né? Vendeu tudo, ou, sei lá, a gente ficou louco. O mundo vai acabar. Foi 2000? Foi? 2000? O mundo vai acabar. Por quê? Eles ficaram dessa forma. Porque nós sabemos que uma boa parte das pessoas não conhece a palavra de Deus. E por não conhecer, foram enganados. E quando chegou no dia, nada aconteceu. A internet tem muitas essas coisas. Nós precisamos estar atentos à internet. Muito fake news, né? Ali, mentiras. As pessoas colocam ali para nos enganar. Então, se você não está claro da palavra profética, que isso aí é profecia, você vai ser enganado. Vai ficar preocupado, vai ficar com medo. Senhor, e talvez essas pessoas nem conheciam o Senhor ainda. Imagina o desespero dessas pessoas. Se para nós que conhecemos o Senhor, vive a vida da igreja, se o Senhor voltar hoje, para nós é desespero, né? A gente fica preocupado. Não, volta não, Senhor. Eu ainda, né? Tem muita coisa que eu preciso mudar em mim e tal. Você imagina aquele que não conhece a palavra. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos estar fundamentados nessa palavra. Não abrir mão dela. Receba como ela é. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1. Tem muito versículo, mas já está acabando aqui, viu, irmãos? Muita coisa. Peguei alguns porque a palavra ela é muito rica, né? Ó Senhor Jesus. 2 Pedro, capítulo 1. Versículos 19, a partir do 19 até o 21. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram por parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos realmente receber essa palavra. Aqui Pedro fala que essa palavra profética
não veio de homens. Do seu natural, usou os homens para escrever a palavra. Mas quem deu a direção foi o Espírito Santo. Gente, uma vez uma pessoa, por isso que é bom a gente ler a palavra, né? Tá sempre lendo para a gente estar lembrando desses versículos. Uma vez uma pessoa falou comigo assim: eu não creio na Bíblia, não. Eu falei: por que você não crê? Mas isso é escrito por mão de homens. Aí eu falei: moço, mas foi escrito por mão de homens, mas por homens usados por Deus, pelo Espírito. Aí eu falei assim, e eu estava com a Bíblia lá, eu ia pegar a Bíblia de mãe para me ler. Depois eu falei assim: não vou deixar quieto. Foi lá na roça, né? Eu não vou, porque a pessoa, se eu fosse falar com ele, não ia entender, ia dar bate, eu deixei quieto. Mas eu lembrei desse versículo, lembrei do conteúdo do versículo, mas não lembrei onde estava. Eu ia pedir para ler depois. Falei: depois você lê. E tem hora que a pessoa, no momento ali, ele quer debater com você, que ele não aceita a palavra. Mas você fala com ele: lê depois. Aí ele, curioso, né? Pode ser que ele, se ele entrou nesse assunto, é porque ele tem curiosidade de saber. Né? Então, aí você fala: lê. Por isso, irmãos, que é importante ler a palavra de Deus. Não é ter só conhecimento, é necessário conhecimento para essas horas, para você indicar a pessoa: lê tal versículo, lê versículo tal, que você vai estar na palavra de Deus. Não é eu que estou falando, não, está na palavra. E aí leva a pessoa a acreditar na palavra de Deus. Senhor Jesus. E nós sabemos, irmão, que sem a palavra, todos nós somos corrompidos, né? O homem sem a palavra de Deus, ele é corrompido. Corrompido com o quê? Com tudo que foi falado aqui, pelas artimanhas dos homens, né? Pelas coisas que o mundo traz. Ele recebe, porque ele não tem nada, não conhece a palavra, é corrompido. Ele não conhece a palavra. Por isso nós não podemos abrir mão dessa palavra, amém? Senhor Jesus. Vamos ler aqui o penúltimo capítulo aqui, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oséias está depois de Ezequiel, Daniel. Depois de Daniel. Oséias 4, 6. Oh, Senhor Jesus. Olha o que fala isso aqui, ó. Porque falta a palavra, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui fala que faltou o quê? Conhecimento. Esse conhecimento aqui, irmãos, é um conhecimento com vida, amém? Não é um conhecimento de saber a palavra e ficar debatendo a palavra. A palavra de Deus, ela não é para debate. Ela é para gerar vida, gerar alegria, satisfação, desfrute. Oh, Senhor Jesus. E ela também tem um poder de desenvolver a nossa fé, amém? É através da palavra que minha fé é vivificada, é renovada, é crescida, Senhor Jesus. Vamos ler lá Romanos 10, 17, para fechar, Senhor Jesus. Romanos 10, 17. Senhor Jesus. Romanos 10, 17. Senhor Jesus. Amém. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém? Você quer aumentar a sua fé? Desfruta da palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Deixa ela entrar no nosso ser. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. O Senhor está sempre dando palavras novas para nós, porque a palavra se renova a cada manhã. E outra coisa, irmão, a palavra ela é sempre nova. Não acha que você leu um versículo a semana passada e ao desfrutar do alimento diário ele cai de novo, você fala: não, vou ler esse versículo. Não. Já li ele a semana passada. Temos que ler. Porque naquele momento o Senhor quer falar, através daquele versículo, outras coisas. Ela é nova. Ela é nova em cada situação. Então nós precisamos desfrutar
repetir a palavra, os irmãos falam isso, eu também vou repetir o que eu falo sempre aqui, é salvação para nós. Você ganha mais de Cristo. Você é renovado. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça de desfrutar dessa palavra constantemente, né, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para sermos transformados, renovados, encorajados a prosseguir a caminhada. Jesus é o nosso Senhor. Os irmãos podem compartilhar. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos, né? Amém. Amém. Todo mundo vai acompanhar comigo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos de dar demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu gosto de ruminar isso aqui.